Ok, bem-vindos todos ao canal Rede Ambiente TV, Políticas Públicas em Foco. O tema de hoje será um tema da PEC, em que a pessoa que elaborou essa PEC, ela fala sobre o programa de privatização das praias brasileiras. E eu vou ler um trechinho para os nossos debatedores, Giovanni de Souza e Jorge Magesse. Conosco hoje o Samuel Antunes Moura não poderá participar, está numa outra situação até um pouco mais relevante. Portanto, nós vamos começar dizendo o seguinte, um pouquinho da PEC. A proposta de emenda à Constituição, PEC, que transfere a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro do domínio da Marinha para os estados, municípios e proprietários privados, voltou a ser discutida no último dia 27 de maio de 2024, ano em que nós nos encontramos. Bem, o que falar sobre isso? Antes de passar a palavra para o debatedor Giovanni de Souza, eu sou radicalmente contra privatização das praias. Claro, até porque, poxa, todos nós temos direito de ir e vir, todos nós temos direito de desfrutarmos daquilo que a natureza nos proporcionou. Esse é o ponto mais relevante da história. Segundo, se há de alguém habitar determinadas áreas de marinha, eu sou a favor de que a própria marinha é quem habite. Por quê? Estou dizendo privatização, estou dizendo de alguns trechos do nosso litoral brasileiro poderiam, como são guardados pela Marinha Brasileira, né, e que é uma forma de cobrir, né, resguardar a nossa fronteira, então, que seria então habitado por as famílias dos marinheiros, dos oficiais de marinha, dos praças e tal, porque já estão na sua praia, já estão na sua área, na sua casa. É o que reza a atividade fim. Portanto, só nesse caso, em determinadas situações, inclusive estratégicas, para que nós pudéssemos ter a guarda da nossa fronteira marítima. Giovanni de Souza, boa tarde, com a palavra. Ok, Américo França, Jorge Magesse e todos que nos assistem. Bom, eu dei uma lida rápida nessa PEC e surgiu aí algumas pessoas falando, né, um monte de besteira, dizendo que as praias seriam privatizadas e aí jogaram a politicagem, como sempre, por ser o propositor da PEC, o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E começaram a falar um monte de besteira, que não tem nada a ver com a PEC. Na verdade, a PEC ela vem para regularizar uma situação que se arrasta no Brasil e em todo o seu litoral. Não é só privilégio do Rio de Janeiro ou de qualquer litoral, é de todo o litoral brasileiro. Pessoas que possuem casas próximo, né, ao litoral, essas pessoas já pagam IPTU, mas a residência não é dela. Ela, inclusive, é obrigada a pagar um aluguel para o governo federal e ela não pode transferir, quer dizer, ela até pode transferir essa casa, mas se transferir esse imóvel, né, ela tem que pagar o valor, se eu não me engano, é de 5, 10% do valor do imóvel para o governo federal. Ou seja, a PEC vem para regularizar isso, dar o direito daquela pessoa de ser dona daquele espaço, haja vista que tem pessoas que nasceram nesses locais. Então você tem hoje, por exemplo, várias favelas aqui no Rio de Janeiro que está no litoral. E é a área do governo federal. Aquelas pessoas jamais vão poder ter aquela área. Apesar de ter nascido ali, jamais. Enquanto não for resolvido esse problema legal que existe. Então a PEC é justamente para ordenar o que está desordenado. E as pessoas começaram a falar de privatização. O mais interessante, Américo, você falou do direito de ir e vir. Hoje nós somos aí privatizados do direito de ir e vir. Se você pegar o seu carro e for para uma rodovia, você tem que pagar pedágio, senão você não passa. Né? Cadê o seu direito de ir e vir? No Rio de Janeiro, você é pedagiado dentro de uma rodovia dentro do próprio município. Então você é cerceado do seu direito de ir e vir, você só passa por ali se pagar. E as pessoas acham isso normal, ninguém protesta, ninguém faz nada, o governo faz o que quer, fica tudo por isso mesmo.
e as outras rodovias a mesma coisa. Todas elas construídas com dinheiro público e depois repassada para iniciativa privada, que mete a mão no bolso do contribuinte e impede você de ir e vir, e você só pode ir e vir se pagar. Isso é só um exemplo, tá? Tem outros exemplos de privatização de direito que vivemos no nosso país, certo? No nosso carro, temos que pagar o licenciamento, apesar de comprar o veículo, se não pagarmos, o carro é rebocado, apreendido, né? Enfim, eu não vou citar a quantidade absurda de exemplos que tem aqui de privação do direito e principalmente do direito de ir e vir. Agora, o que ocorreu com essa PEC é que aqui no Brasil, como eu costumo chamar, né, as pessoas foram lobotomizadas, deixaram de raciocinar, de ter raciocínio lógico, e falam besteira e às vezes repete a besteira que ouviu, né? E aí não param para analisar a proposta, a quem a proposta vai atender, qual o objetivo da proposta, e levam tudo para o lado da politicagem. Ah, não, isso aí eu não quero porque é do filho do ex-presidente. Mas você já leu a proposta? Não, nem li, mas só porque é o do filho do presidente eu não quero. Chegou nesse nível, então o Brasil está nesse nível. Sabe? É uma maluquice, é um manicômio social que vivemos no país, absurdo, está sufocante. Eu tenho raiva hoje, inclusive, de sair nas ruas, de ver o povo, assistir televisão. Eu só assisto para ver programa repetido, filme repetido, assim, porque não dá mais para você assistir um telejornal, é tudo a mesma coisa, é sempre o mesmo papo, é sufocante, tá? E aí o país não anda, fica estagnado com um monte de contação de história, né, de mentiras sendo propagadas, aonde o governo mentiroso tenta cessear, né, caçar inclusive o direito de pensar, que por enquanto ainda temos aqui no Brasil. Vai chegar o ponto que nem pensar mais você vai ter direito, porque se pensar e alguém souber que você está pensando, você vai ser preso, vai lá para Papuda. É isso aí, Américo de France. Ok, bem lembrado mesmo desse direito de ir e vir, né? Que justamente já temos esse problema com a dentro da região urbana, né? Da cidade, nós temos que pagar pedágio. Muito bem observado. George Magesse, antes da palavra, eu gostaria de dizer o seguinte, da sua palavra, eu gostaria de dizer o seguinte, e a comparação, né? Não só de falar sobre esse tema do Brasil, aqui do Brasil, né, dessa PEC, como também, mais uma vez, você poder ter a oportunidade e nós, né, desfrutarmos dessa observação quanto à comparação entre a área de marinha na Espanha ou no continente europeu e a área de marinha no nosso Brasil. Com a palavra. Américo França, Gilvanete de Souza. Será que vocês não estão percebendo que é mais uma armadilha para arrecadar 150 bilhões de reais? Não sei se vocês sabem que é a arrecadação que eles esperam, 150 bilhões de reais. Isso é para tapar o rombo que está havendo no governo. Não tem nada, você pode ficar certo, não tem nada a ver de privatização de praia. Não tem nada. Uma coisa, bom, nós sabemos que desde 1840, né, tem um tratado da altura das marés até 33 metros, certo? Eu tive casa de praia, eu sei disso. Eu sei quando você está no terreno de marinha ou não. Essa resolução, esse tratado é de 1840. Hein? Agora, na verdade, é o segundo IPTU que se paga quem tem casa de praia próximo à orla marítima. Né? Você paga o IPTU da prefeitura e paga o IPTU da Marinha. Agora, isso é mais uma rasteira que o governo vai dar para as Forças Armadas. A verdade é essa. A Marinha vai perder essa arrecadação. Vocês podem ficar cientes disso. Tá? Apesar do projeto do Flávio Bolsonaro, que é completamente diferente, quer legalizar as habitações, ele falou também na questão da maré, isso tudo. Olha, meu amigo, não é nada disso. Vocês podem esperar que não é nada disso. É simplesmente
arrecadação que o governo quer. Agora, na verdade, a Marinha cobrava essa taxa, né? Mas a Marinha, afinal de contas, na orla marítima, ela nunca era responsável pela urbanização da orla marítima, que isso aí ficava a cargo do município. Ela não era responsável pela iluminação na orla marítima e ela não era responsável pela segurança na orla marítima. Então, ela recebia essa taxa aí, né? Porque foi um tratado de 1840, né, minha gente? Mas isso aí é mais uma maneira do governo esconder a real situação do Brasil. E como todo brasileiro, né? O brasileiro gosta de novidade. O assunto da moda agora é privatização das praias. Se você perguntar a um brasileiro que já foi como eu, que já nos consideram como cérebro de chimpanzé ou cérebro do tic-teco, você vai ver a discussão. Poxa, nós não vamos poder mais ir à praia, vai ser privatizado, vamos ter que pagar. Será que vai ter uma roleta na praia? Ou a gente vai ter que comprar o tique pela internet? Ou vai ter fiscalização para a gente mostrar o pagamento? Não é nada disso. Não é nada disso. É simplesmente podem ficar certo. O cálculo é 150 bilhões que o governo quer colocar nas mãos dos amigos dele. A verdade é essa. O que o brasileiro precisa se preocupar, na verdade, é a situação, nas empresas que estão saindo do Brasil, é o desemprego que cada dia aumenta, né? Hoje não se fala nem mais em liberdade de expressão, porque, na verdade, quando você empobrece um povo, quando você coloca um país à falência, o que interessa a liberdade de expressão mais? Não interessa mais. Você já se tornou escravo desse governo. Não adianta. Você vai ter opinião. É aquela velha frase. Casa que não tem pão, só sai briga, né? Só sai briga a casa que não tem pão. É o que vai acontecer com o Brasil. O povo vai se entregar, não adianta ter liberdade se você está falido, você vai ter que ficar na fila da sopa mesmo. Então, isso para mim, meus amigos. Aí o nosso amigo Américo França fala, mas Jesse, e a comparação? Cara, a única comparação que eu posso fazer com as praias do Rio de Janeiro em relação às praias da Espanha, eu conheço algumas, Sevilha e outros Barcelona. O que eu posso comparar é que as praias do Brasil são muito mais bonitas, o mar é uma delícia você entrar no mar, ondas enormes, areia limpa, né? Agora, a Espanha é aquela marolinha, né, que você tem, né? Marolinha que você não vê uma onda de 1 metro, né? Aquela areia, tipo areia de pedreiro, né? Aquela areia com pedra, né? E tem um visual bonito, porque você está na praia, tem um castelo ali, tem um morro, não sei o quê, né? Tem a história, você vê a história, né? Agora, não existe esse negócio de cobrar nada. Existe o que existe no Brasil. Se você quiser pescar, por exemplo, aqui tem algumas regras para você usar. Você tem que pagar uma taxa. E é mais barato que no Brasil, porque eu era pescador e pagava taxa na SUSEP. Não sei nem se existe mais a SUSEP, tinha carteirinha de pescador, né? Então, era muito mais prazeroso você pescar numa praia do Brasil que não tinha muitas restrições. Aqui tem, você só pode pescar depois de uma determinada hora. No verão, por exemplo, as pessoas ficam na praia até 10 horas da noite. Então, você vai pescar aqui, ó, a partir das 10 da noite,
que você vai pescar, porque enquanto tiver a praia lotada, você não pesca. Então, meus queridos amigos, a verdade, isso para mim é uma cortina de fumaça, tá? O projeto do senador é muito bom, mas não é nada disso que o PT quer. O PT quer arrecadar 150 bilhões. E esse dinheiro vai para onde? Vocês sabem para onde vai. É isso aí, meu amigo Américo França, meu amigo Gil. Ok, Majeste. Aqui no final da proposta, ela reza aqui o seguinte: ainda segundo o relatório do senador, realmente do Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, ainda segundo o relatório do senador, permanecem como propriedade da União as áreas hoje usadas pelo Serviço Público Federal, as unidades ambientais federais, né? E as áreas ainda não ocupadas, quer dizer, área da União. Eu não entendo até que ponto essas áreas. Todos nós nascemos dentro do Estado, né? E todos nós somos donos da terra. Esse negócio de ocupação da área da União, eu acho que deveria ser única e simplesmente para preservar a natureza e defender, como eu disse no início, as nossas fronteiras, no caso, marítimas. Né? Porque quando nós falamos em área de marinha, a gente se debruça não só em mares, né? Oceanos, mas a gente se debruça também em rios, lagoas. Né? Giovanni, com a palavra. Ok, Américo. Bom, que tem grana, como o Magés falou, dentro desse processo, isso é óbvio. Tá? No Brasil, aqui, tudo, ainda mais quando vem do setor público, tudo é dinheiro. E tudo eles só veem o quanto vai entrar de grana nos cofres públicos e nos bolsos, né, deles ali. Sempre foi assim. Desde o descobrimento foi assim e continua sendo assim. Agora, de fato, existe uma situação que precisa ser ordenada. Tá? Essas áreas são ocupadas desordenadamente, como muita coisa no país é ocupada de forma desordenada. Por exemplo, eu tive em Brasília, eu tive aqui na sede do Ministério Público Federal quando fizeram a mudança da Lei de Crimes Ambientais, né, do Código Florestal, Código Florestal. Aí eu participei no Ministério Público, estava lá até aquele André Trigueiro, né, enfim, falando aquelas besteiras que ele só sabe falar besteira. E daqui a gente foi para Brasília. E chegando lá em Brasília, no auditório, né, central do Ministério Público, eu passei um sabão dos próprios promotores de justiça. Porque, por exemplo, o Código Florestal, ele tem décadas. E de lá para cá, quem mais descumpriu o Código Florestal são os gestores públicos, as prefeituras, que permitem, por exemplo, a favelização. Eu era moleque, eu ia para o centro da cidade, no Rio de Janeiro. Nós pegávamos, né, o Evanil aqui na Baixada, Nova Iguaçu, que eram aqueles antigos ônibus da Itapemirim, quando ficava meio surradinho, a Evanil ia lá e comprava. Né? A Praia dos Pobres da Baixada, né, era Ramos, era limpa nessa época. Eu era moleque, tinha 12, 13, 14 anos. Então a Praia da Baixada era Ramos. E nós íamos para o centro da cidade, nós olhávamos para aquelas montanhas e só víamos floresta, né, uma casinha ou outra. Hoje você só tem casinha em quase nada de floresta. E quem foi que permitiu isso? O gestor público, que ganha para justamente evitar esse desordenamento, né? Mas não. E aí foi permitindo, favelizou tudo. Eu me lembro que em 2010 o próprio governo federal fez um levantamento, o governo estadual, que o estado do Rio de Janeiro recebia uma média, só ali na rodoviária Novo Rio, uma média de 1.100 pessoas vindas de vários estados, né? Vindas de vários estados. Pessoas que não conseguiam trabalho nesses estados vinham para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, por conta dessa demanda de emprego onde eles não têm. E aí eu fiz uma crítica dentro do Ministério Público. E na Conferência de Meio Ambiente eu também fiz uma crítica contra o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, que pegou recurso federal e, em vez de jogar nesses estados que estão aí largados, não, jogou mais dinheiro nos estados que já estão superlotados. E aí você tem hoje uma desordem urbana violenta, nessas capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo,
onde a criminalidade sufoca o cidadão, né? E esses desordenamentos até hoje, principalmente na questão de próximo à costa brasileira, né? Isso acontece. Você vê que tem bitributação, você paga o IPTU, mas paga um aluguel para a Marinha, como o Magés falou, não faz nada. E é fato. A Marinha não faz nada. Ela recebe aluguel de quê? A terra é do povo, a terra não é da Marinha. A terra é do povo brasileiro. A terra não é da Marinha, não é do Exército, não é do governo, é do povo. E o governo ele só pode cobrar quando ele presta algum tipo de serviço, é igual condomínio. Você paga o condomínio por quê? Porque o síndico está prestando algum serviço. Então, cada serviço que você coloca no condomínio, a taxa aumenta, porque o síndico precisa pagar pelo serviço. Aqui no Brasil, não. Se cobra por tudo. Mesmo quando não se presta o serviço, se cobra. E aí fica tudo por isso mesmo. Aí você tem vários atores que deveriam controlar, fiscalizar e até responsabilizar e punir esse tipo de situação, mas fica todo mundo com cara de paisagem, cada um preocupado com contra-cheque no final do mês e vamos inventar história para meter mão mais um pouquinho, né, a mão no bolso do contribuinte. Está sempre assim no nosso país. Né? Então, a nossa costa, ela de fato está ocupadíssima. Recentemente, agora com a maré alta que deu aí, aqui pro lado não sei se foi Niterói, pro lado ali de. Niterói, não. Como é que é o lugar, rapaz? Xerém, Magé. A onda levou várias casas que estão basicamente dentro do mar. A água pegou, levou e derrubou. Não foi pouca, não. Foi muita casa. Que tá todas elas irregular ali na costa. Quase dentro do mar. Então, essa situação, de fato, precisa ser regularizada. Até por conta das situações climáticas que nós estamos vivendo, eu estou vendo aí muito intelectualizado fazendo trabalho para evitar os alagamentos, principalmente da Baixada. Quanto de dinheiro já foi gasto em áreas que não deveriam ter habitação, mas eles continuam gastando porque não é deles, o dinheiro é do povo. Aquela área é a área que a natureza escolheu para alagar, porque quando chove nas encostas, essa água vai até o mar. Se você pegar uma maré cheia, essa água que desce bate com a maré que está subindo e enche e alaga aquele território. Se você pegar os livros de história, só para você entender, os índios aqui de Nova Iguaçu iam pescar onde? Ali em Pilar, ali onde é a Reduque. Por quê? Porque ali era área de caça e pesca. Você chega ali agora, é cheio de barraco, dentro de área que não deveria ter casa. Aí vem a chuva, leva, fica todo mundo chorando, o governo mete a mão para pegar dinheiro, né? Bota um bocado no bolso, dá um negocinho ali e vamos contar a história. Então, tudo isso precisa ser regularizado. Agora, como o próprio Magés falou, a gente já fica de freio de mão puxado porque sabe que tem muita sacanagem por trás disso. Então, eles vão botar no papel e pegar o papel, botar na gaveta e esquecer da lei como um monte de leis que nós temos no país. E a favelização continua. Simples assim. Né? É igual, não, vou botar aqui o pardal, tá? Que é para o povo reduzir a velocidade, que eu estou preocupado com a saúde do motorista do... Mentira! Ele quer arrancar dinheiro. Está preocupado com a segurança do motorista, não. Aqui em Seropédica, aqui chegou o absurdo de você ter a lombada e do lado da lombada o pardal, e a própria lei proíbe. Ou você tem um ou outro, os dois não pode. Mas é desse jeito o Brasil, entendeu? O Brasil é uma piada de mau gosto. É isso aí, a America de France. Bem, Jorge Magesse, com a palavra e suas considerações finais. Bom, eu tenho uma visão diferente porque eu já me vacinei contra essa situação política. Eu não tomei a vacina, tá? Nem vou tomar. Então eu vejo uma... Agora, o senador Flávio Bolsonaro levantou uma questão. Olha, o Brasil tem tantos problemas para resolver que me levanta uma questão dessa. Eu acho que isso aí vai ser igual a CPI, que o PT não queria a CPI e quando ele entrou, ele dominou a CPI. Então a narrativa do PT, vocês vão ver, vai ser completamente diferente. Você já viu que o ministro aí falou em fake news, não sei o quê. Então, como povo, me desculpe, eu já falei que eu não estou mais vacinado, sou brasileiro, mas eu já vejo de uma situação diferente. Vocês
estão pegando um assunto que é muito importante, mas que isso aí só vai favorecer o PT. Agora você me diz o seguinte, vocês se lembram do Luciano Huck, com aquela casa dele lá em Angra, que ele tomou um espaço grande, né? Aí levantaram que ele estava prejudicando o meio ambiente, morreu esse assunto. Morreu esse assunto. Vocês vão a Angra dos Reis ou vão a outra parte do país, vocês vão ver o que eles fazem. Quem tem dinheiro bota a casa até dentro do mar. Isso é conversa fiada, minha gente, tá? O Brasil tem 200 milhas e está preocupado com o quê? Você vai ver o papo do bar. Ah, agora a gente não vai poder ir à praia, vai ter roleta, vai ter isso, vai ter aquilo. Quer dizer, eles jogam um problema para o povo ficar discutindo e esquecer a verdadeira situação que está indo o Brasil. O Brasil está indo à falência. A verdade é essa. O Brasil está indo à falência. Agora você vai me falar na desordem urbana. Isso foi feito desde a época do Brizola, minha gente. O Brizola, o Brizola esculhambou a urbanização toda. Você quer montar uma casa aqui, você monta. Você quer montar uma barraca aqui, você monta. Desde a época do Brizola. E a gente está discutindo hoje privatização da praia, que isso é uma besteira. Eu já falei, isso é para arrecadar 150 bi. Nós temos a ministra do Meio Ambiente, Marina da Silva, está cheia de queimada na Amazônia, aumentou 300%. Então, no Brasil é o seguinte, vamos desviar esse assunto, como diz o presidente do Brasil, nós temos que criar narrativas. Narrativas. Vamos criar narrativa. Vamos desviar o povo para esse caminho aqui, para o povo não ver que está indo à falência, que está indo para o desemprego, que está indo para a miséria. Vamos falar nisso. Eu achei que foi uma época muito infeliz do senador. Eu vou louvar a intenção dele, mas, como eu falei, vai ser igual a CPI. O PT vai entrar nessa, vai desviar o assunto, vai botar. É 150 bilhões, né? Vai prometer ao Centrão uma parte dessa grana e vai morrer na praia. Essa situação vai morrer na praia. Isso é para encher o bolso do governo, para o governo começar financiando a Lei Rouanet, financiando a Venezuela, financiando a Nicarágua, financiando Cuba. Vocês já vão engolir um arroz, vocês já vão comer o arroz aí, vai, o arroz indiano. Meus pais tem até arroz de plástico. Meu amigo, isso é narrativa, simplesmente narrativa. Você vê que a ministra do Meio Ambiente não tem se pronunciado a respeito disso. Ela não pode nem dar entrevista. O que ela vai dizer da queimada da Amazônia agora? Cadê o DiCaprio, Leonardo DiCaprio? Cadê aquela garota, Greta? Cadê os defensores do meio ambiente aí, minha gente? Então, meus queridos irmãos, isso é simplesmente narrativa para esconder os verdadeiros problemas que o Brasil está passando. Não se fala mais em comunismo porque não interessa. Não se fala mais em liberdade de expressão porque não interessa. É só falir o país, como fizeram com a Venezuela, que não vai ter liberdade para mais nada, quanto mais de expressão. Então é isso aí, minha gente. Se vocês quiserem, se vocês ficarem da ignorância, é porque vocês querem, né? Eu falo que a gente saindo do Brasil, a gente tem uma visão diferente. A gente pensa assim, vem cá, por que na minha cidade toda a iluminação, já falei isso, toda a iluminação é por terra e a iluminação agora é por placa solar? Será que o Brasil tem neve? O Brasil tem frio o ano todo, não tem sol? Aqui na Europa tem neve.
Aqui na Europa, algumas cidades têm o sol, mas não é em relação ao Brasil. E os políticos viajam, passeiam por toda a Europa, pelos Estados Unidos, eles sabem o que eles podem fazer. Mas para que eles vão fazer isso? Se ele botar energia solar, eles vão deixar de arrecadar. Então, vocês vão viver realmente na idade da pedra. Parece que o brasileiro não merece ter o progresso, não merece ter futuro. E isso aí, esse papo de privatizar a praia, aguarde bem, hein? Aguarde, que o PT vai mudar esse jogo e quem vai ficar numa situação mal vai ser o pessoal da direita. Eles criam narrativa, a imprensa apoia e o pessoal da rede social fica jogando besteirinha, não sabe o que fazer, então fica compartilhando coisas idiotas. Então é isso aí, meu amigo. Américo França, Gil, Samuel, muito obrigado pela participação, mas o seu irmão aqui, brasileiro, carioca, tem uma visão completamente diferente, porque eu estou vivendo, não estou vivendo no paraíso, não, nós temos aqui muitos problemas, mas o Brasil só tem problema porque o povo não reage, porque o país é rico, riquezas abundantes, e um povo, coitado, que não tem educação, e que está partindo para viver na miséria com esse desgoverno que está comandando o Brasil aí. Muito obrigado, audiência, muito obrigado, Américo França. Ok, Magésia. Obrigado aí pela participação também, mais uma vez, no nosso programa. Estamos nos aproximando do final da programação de programas de privatização das praias brasileiras. Como o Magésia disse, o nosso país é um país muito rico. Já deveríamos ter sobrevivido a toda essa pequenez, né, da energia elétrica, até por causa do sol, né, que é uma dádiva gratuita, né? Temos também o gás, que é o gás natural do próprio lixo, né, se forma, né, se poderia multiplicar esse comércio do gás natural, do próprio lixo, né, e ter um custo muito menor para a população brasileira. Enfim, se nós ficarmos enumerando aqui, né, as riquezas naturais que nós temos, a fauna a flora medicinal, enfim, nós ficaríamos aqui até o final do ano falando. Hoje nos prendemos na privatização das praias e realmente nós temos que ter muito cuidado, quando digo nós temos que ter muito cuidado, não só a população, como também as autoridades, né, de todos os segmentos da sociedade, para que nós possamos fazer com que esse país realmente ele não sobreviva, mas ele respire com naturalidade e em que todos possamos dizer, bater no peito, temos orgulho de sermos brasileiros e temos orgulho de viver numa nação, num país rico, com uma nação rica, porque nós somos um povo rico, né? Nós somos um povo festeiro, nós somos um povo hospitaleiro e nós somos um povo, sim, a maior parte, sim, da população de bem e trabalhadora. Gilvanei, com a palavra e suas considerações finais. Ok, Américo. Bom, como o Magés falou, só pegando um gancho dele, eu acredito que a proposta do Flávio seja uma boa proposta. O problema é que ele puxou na época errada. Ele podia ter guardado essa carta na manga para uma outra oportunidade. Porque, de fato, a esquerda vai usar isso, o pessoal que está no poder vai deturpar isso, vão pilotar, vão focar na grana que vai entrar nos cofres públicos, e depois nós vamos ficar lá, tá vendo lá o Mané puxou um negócio que deu moral pra gente. Ele tinha que ter ficado na dele, ter puxado isso em uma outra época. Agora não adianta puxar nada. Agora eu acho que a oposição, como ele se coloca como oposição, e é oposição ao governo,
é mostrar a lambança do governo, é mostrar os podres, fazer aquilo que o governo fez na campanha, de forma covarde e mentirosa, diga-se de passagem, né? E no caso da oposição não precisa nem ser nem covarde nem mentiroso, é só expor o fato que está aí. Tanto que nós vemos a entrevista do presidente, né, atual do Brasil, dizendo que a imprensa está mentindo em relação ao PIB. Não, quem está mentindo é ele. A imprensa está colocando dados, inclusive dados fornecidos por pastas de governo. E a imprensa divulgou ele com a maior cara de pau, falou: não, a imprensa está errando, o PIB está aumentando, só se for aumentando para baixo. Né? Não aumentou para cima, não, aumentou para baixo. Porque a quantidade de empresas que já saíram do país é algo absurdo. Absurdo. E eu estou falando para outros brasileiros, nós estamos falando para outros brasileiros. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, tem a rua que foi muito conhecida, ainda é conhecida, que está virando um deserto. A quantidade de loja que se fechou na rua aqui de Nova Iguaçu, que é a Rua das Autopeças, sai pessoas da Zona Sul para vir comprar autopeças aqui. São várias e várias lojas fechadas. Como é que o país está bom se as empresas estão indo embora? Isso não existe. Isso não existe. Então ele vem na maior cara de pau, desmente o fato, desmente a verdade contando a mentira. E tem gente que acredita nisso. Então o problema do nosso país, volto, como sempre, e repito, né, não me canso de repetir, é do povo. O povo aceita, o povo é covarde. E a maioria, não adianta falar que é minoria, porque é a maioria, porque se não fosse maioria, nós não estaríamos na situação que estamos, certo? Se a maioria de fato fosse de bem, já tinha pego esse pessoal que está no poder, jogado na lata do lixo, como fizeram na Europa. Jogar literalmente na lata do lixo. Vamos ter eleição agora. Quando você vê as pessoas que são eleitas, vai procurar a ficha corrida do cara. Aqui no Nova Iguaçu tem vereador aqui que era puxador de carro. O que é puxador de carro? Ladrão de carro. Virou vereador. Nós vemos aí senador, deputado federal, ministro. O cara tem uma ficha corrida de tanto roubo, de tanto banditismo, que acho que dá a volta no planeta. E o cara continua do governo, na posição de gestor público. Isso é brincadeira, isso é o cúmulo do absurdo. Então, quem é o culpado disso? São os governantes que não prestam? Não, é a sociedade que não presta. Direto ou indiretamente, se omite, ou não, ou é conivente, votando. E deixa o cara ficar lá, surfando, tirando onda. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, os brasileiros que estão lá na Europa estão tendo mais moral do que os brasileiros que estão aqui no Brasil. Porque os brasileiros que estão aqui no Brasil se acovardaram. Eles não querem mais botar o dedo na cara lá do ministro, principalmente do Supremo, e chamar ele do que ele é. Mas esses ministros não estão podendo nem mais viajar, porque quando chega lá fora, em qualquer país agora que eles vão, a pancada rebenta no lombo deles. É de ladrão para baixo que eles são chamados. Mas lá fora. Aqui o pessoal fica com medo. Ih, não vou chamar não, senão ele vai me levar pra papuda. Cara, peraí, meu. Não é um que tem que fazer isso, é um grupão. Chegar na cara mesmo e chamar o cara. Mas o pessoal se acovardou. E esse pessoal que tá no poder viu que é tipo o cachorro, né? O cachorro late, 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 tu bate o pé, o cachorro se abaixa e balança o rabo. O brasileiro, aqui no Brasil, tá assim. Não reclama, não rebate. Eu entrei em alguns grupos aqui, eu passo o sabão mesmo. Gosto de quem gostar, sou excluído de vários. Não ganho dinheiro com isso, não paga minhas contas. Agora, tem momentos que a gente tem até um resultado, como hoje. Hoje eu esculhambei um professor da Universidade Federal. De tanta politicagem, tanta besteira que esse cara falava no grupo. Eu fico imaginando o que esse professor universitário federal não faz com os alunos. Então a gente tem que dar um basta. Se você não fala nada, mas tem que falar na classe. Não adianta bater boca, que é perder tempo. Dá um sabão dentro da base, que você deixa o cara lá embaixo do cocô do cavalo bandido. E ele não tem nem o que falar. E eu faço isso não é só com o pessoal, é promotor de justiça. Eu não aturo o pessoal do meu lado falando besteira. Tentando promover um cara que está mais escancarado, que é bandido, julgado em 4 instâncias, e o pessoal ficar defendendo esse cidadão. Não tem como. Aí você vê um coitado que deixa a conta de energia atrasar lá, vai lá e corta. Manda ele reclamar? Manda ele pedir ajuda lá do bandido que ele botou lá no governo, ver o que o cara vai fazer nada. Ou seja, ele apoia um bandido, mas ele mesmo, se der um mole numa conta de energia, ó, corta. Ou seja, a lei funciona para ele. Mas para o bandido que ele votou e que ele é patrão, não. Para ele, não. A gente dá um pedestal, se possível, carrega o cara no ombro. Esse é o nosso povo. Esperar o quê desse povo brasileiro? Tá difícil. O Brasil tá muito difícil. Muito.
E se você não fala nada ou não se tocar, isso aí não vai mudar. A tendência é piorar. Tem algumas estratégias acontecendo para tentar mudar isso? Tem. Mas não vai ser, se houver a mudança, não vai ser nem em curto nem em médio prazo. Vai demorar ainda um bocado. Porque a resistência não está só aqui dentro do nosso país. Quem pensa que a briga é só aqui dentro está enganado. A briga é lá fora. Tem muito país aí que ganha muito dinheiro com a nossa riqueza. E eles vão se meter se eles começarem a perder. Essa é a grande verdade. Então a briga é muito grande. Não queira saber o tamanho dessa briga. O que a gente vê, como o próprio Magés falou, é muita cortina de fumaça para desviar a atenção da massa, porque se a massa se focasse em um único objetivo, esse pessoal não seguraria, não. Esse pessoal não ia aguentar. O problema é que a massa, ela é toda hora desviada da sua atenção e é uma massa que covarde, né? Que a maioria fica tentando levar vantagem e que se dane o outro. Né? É uma desunião, que eu vou te falar um negócio. Diferente do povo é, é, europeu e até americano. O povo americano adora a sua bandeira, defende seu país com unhas e dentes. Aqui o pessoal usa a bandeira para secar o chão. Brinquedo não. É isso aí, Américo de France, Jorge Magés, o Samuel Antunes, que já vazou. Espero que o pessoal que assista reflita bem sobre o que a gente vem debatendo nesse programa. Muitas das vezes parece ser chato, mas não. São entendimentos e argumentos de pessoas que viveram e vivem, né, os bastidores do que a gente chama de política, eu costumo chamar de politicagem, que existe no nosso país. Porque essas pessoas que não atuam, né, não se interagem nesse tipo de assunto, elas ficam a reboque, ficam na ponta do chicote da galera que está lá em cima mandando desde o descobrimento. É isso aí, Américo, Américo. Ok, me dá um segundo ok. só, Américo. Pode ser, Américo, pode ser, me dá um pode ser. segundo. Américo, foi hoje na rede social, eu vi uma imagem que é própria do Brasil. O vereador César Maia dando uma entrevista num vaso, defecando, até que o cara da Assembleia falou: ô vereador, desliga a câmera. Então, esse é o retrato do Brasil. O cara não vai lá na Assembleia, não trabalha, ele está sentado no vaso sanitário, fazendo necessidade e falando para os eleitores dele. Então, chega à conclusão, eleitores desses políticos, vocês são o quê? Vocês estão representados por quem? Por um cara que está defecando. Américo, muito obrigado. Gil, obrigado. Samuel. E até a próxima semana. Ok, Jorge Magesse, obrigado aí pela participação e também até pelo destaque, né, dessa matéria que está tomando conta das redes sociais. Independente de quem seja, né, não deveria acontecer, né, independente de quem seja. Bom, eu queria agradecer, chegamos ao final do programa, agradecendo aqueles que vão assistir o programa, aqueles que nos assistem, que deem o seu joinha, o seu like, que contribuam dando as suas sugestões, trazendo temas importantes para que nós possamos debater, conforme o Gilvani também bem disse, né? Às vezes o programa parece ser um programa chato, políticas públicas em foco, mas não é chato. Nós aqui estamos tentando levar a maior informação possível, ou as maiores informações possíveis para aqueles que vão assistir, independente de qual partido, de qual sistema esteja atuando no momento. Nós estamos aqui tentando colaborar, né, fazer um jornalismo de qualidade, jornalismo transparente, e colaborar para que os nossos representantes possam também seguir, tomar um norte, ter um norte, né, para que nós possamos progredir e fazer com que o futuro, né, desta nação, que é conferido aos nossos jovens, aqueles que estão chegando, né, aqueles que já estão ingressando no serviço público, né, em qualquer segmento da sociedade, que eles possam prosperar e que possam fazer com que a nossa soberania seja respeitada, a nossa soberania possa realmente dividir, né, com justiça os nossos rendimentos, né, as nossas riquezas, né, que sejam divididas igualmente, conforme reza a nossa carta-mãe. Né? Todos somos iguais perante a lei.
E sempre lembrando que, desde que o mundo é mundo, sempre o joio esteve do lado do trigo. Cabe a nós extirparmos o joio e mantermos o trigo. E também seguir as palavras, as únicas palavras vivas do nosso único e soberano Criador. Até o próximo encontro, agradecendo aos nossos debatedores e agradecendo a paciência da nossa audiência. Um abraço a todos e até o próximo programa.